Caio, vamos tentar separar torcida, simpatia, polarização. A gente não consegue fazer uma análise razoavelmente objetiva. Pelo menos a ambição nossa é fazer uma análise razoavelmente objetiva. O primeiro encontro dele é com a Polícia Federal. Qual é o dano eleitoral? Qual é o dano de imagem? Qual é, no fundo, a densidade eleitoral da qual dispõe Jair Bolsonaro neste momento? William, ela é alta, porém menor do que já foi. Ela decaiu desde a derrota eleitoral, muito por uma falta de estratégia clara do próprio ex-presidente agora, de saber como lidar com a derrota ao mesmo tempo em que tinha um capital político a ser trabalhado. Então é preciso considerar que nesses 6 meses ele perdeu força, mas ele ainda tem um capital político para liderar a oposição, como nenhum outro player no campo político da direita hoje no país tem. E mais, o Bolsonaro, a meu ver, ele tem tempo para conseguir recuperar o que ele perdeu, a despeito de todos os problemas, vamos dizer, policiais ali que ele tem. Não digo só o caso das joias, mas eu digo 8 de janeiro e outros inquéritos ali que estão sobretudo no Supremo Tribunal TSE, Federal. A investigação no TSE é a mais perigosa para ele. Há tempo. Estamos em 29 de março, não tem nem 100 dias do governo Lula. Se organizar e se estruturar, e ele tem gente para fazer isso, porque a gente acompanhou o governo dele, ele não se organiza muito para isso, não gosta, mas ele tem um Valdemar da Costa Neto, que é um craque, ele tem o Ciro Nogueira, que está muito empenhado em estruturar essa agenda de liderar a oposição e recuperar isso. Não está morto politicamente, longe disso. Deixa eu ir para Brasília com a Raquel primeiro, depois na sequência o Daniel. Raquel, qual é a sua percepção da densidade política de Bolsonaro aí pelas suas conversas em Brasília? William, eu acho que ele tem força sim. Minimizar isso é um erro para o governo Lula. O próprio governo Lula dá discurso para ele com os sucessivos erros que comete. E aí falo da lei das estatais, falo de erros como a reação do Lula chamando ali, criticando o Sérgio Moro, dizendo que era tudo uma armação, enfim, diversos erros de política econômica, erros políticos que vão dando discurso a Jair Bolsonaro. Só que ele tem várias armadilhas na frente dele e a situação jurídica dele que o constrangem muito. Quando ele diz, né, ao Leandro Magalhães que não quer liderar a oposição, quando ele ele vai chegar aqui amanhã, ele pediu para não ter palanque, não ter carro de som, não quer discursar, ele vai ali fazer um evento para deputados, senadores, para ex-ministros. Ele tá com medo de errar nas palavras, porque ele tem medo, eventualmente, até de ser preso. Tem vários inquéritos contra ele. Então, a situação jurídica dele e os sucessivos problemas que ele tem dentro do armário, um monte de telhado de vidro que ele tem, limita muito a forma de atuar ele. A aposta hoje do PL é que quando ele comece a correr o interior, ele fique mais livre para falar. Porque aí não vai ter a imprensa nacional ali o tempo todo na cola dele para ficar perguntando sobre as joias, sobre os atos antidemocráticos, etc. E aí ele vai se sentir mais livre, mas ele tem discurso, mas ele tem um limitador forte. Deixa eu ir ao Daniel, e é basicamente a mesma avaliação que eu peço que você faça, Daniel, sobre a densidade política eleitoral do Bolsonaro neste instante. William, acho que assim, o grande retrato é que a gente teve um fenômeno, o Bolsonaro se está forte ou fraco politicamente é uma excelente pergunta, mas o bolsonarismo continua muito presente no país. Parece bastante claro, pelo menos para mim, que se tinha uma grande parcela da sociedade que por diferentes razões se sentia oprimida de alguma forma. E o Bolsonaro destampa ali aquela
contenção do politicamente correto, e aí é difícil que essas pessoas recuem novamente para aquela caixinha onde elas estavam, né? Nenhum outro político hoje da oposição, nenhum líder, claro, consegue atrair essa base talvez mais radicalizada, né? Mas que é muito importante numericamente, que inviabiliza que outro líder mais moderado, um governador de estado, Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, por aí vai, consiga se viabilizar e ocupar o lugar do Bolsonaro. Ele tem muita coisa ainda, uma agenda muito difícil pela frente. Em maio, tinha gente que dizia assim, bom, a inelegibilidade sai até maio, em maio porque você vai ter ali uma pequena troca de composição no Tribunal Superior Eleitoral. Agora todo mundo já diz, não, até maio não sai, então até maio ele não estará inelegível. Preso, a aposta é de que vai ser muito mais difícil ainda que ele seja preso por N razões. Então, eu acho que com ele voltando a rodar o país e com a situação difícil do presidente Lula na economia e na política, olha, Vac, como me dizia ontem um deputado aqui que me parece que deu uma avaliação perfeita, assim, se não tivesse sido o 8 de janeiro, a gente já estaria vendo manifestações contra o atual governo. As pessoas não estão saindo e o bolsonarismo está contido porque está todo mundo com medo de ir para a rua e passar 90 dias preso ali na Papuda. Mas Caio, o Bolsonaro tem esse poder de aglutinar. Caio está me pedindo a palavra. Não, William, é importante pontuar que tem uma equação que a gente deve observar nos próximos meses, que o sucesso do Bolsonaro, o eventual sucesso do Bolsonaro como oposição, estará atrelado ao eventual fracasso do governo Lula como governo. Né? Porque vocês três estão ressaltando isso. Isso. Você tem mais condições de liderar uma oposição quanto mais frágil for o governo. E por isso que, e você já escreveu isso também na sua coluna no Estadão, a pressa do Lula em apresentar resultados, porque o resultado eleitoral foi muito apertado, foi 1,8. E as pesquisas até agora, essas pesquisas aí, 100 dias quase, de governo Lula, não mostra uma realidade que o Lula conseguiu avançar e nem que o Bolsonaro refluiu em popularidade, em votos, enfim. Então, estamos praticamente como se estivéssemos em outubro de 22. E isso, para o Bolsonaro e para o Lula, é uma situação que é uma equação que um vai retroalimentar o outro. E digo mais, enquanto houver Lula, haverá anti-Lula. Enquanto houver petismo, haverá antipetismo. Quem consegue enfrentar melhor o atual governo é quem consegue melhor encarnar o antipetismo e o antilulismo. Desde 2016, 2017, quem encarna isso com melhores condições de jogo é o Bolsonaro, que jogou os tucanos. Mas aí eu acho que a gente é obrigado, embora seja uma questão altamente especulativa, porque ela depende de acontecimentos que a gente não controla, nem sabe se ocorrerão, a gente é obrigado, como analista político, a assumir a possibilidade de inelegibilidade de Bolsonaro. A gente é obrigado a colocar isso na nossa equação. Vamos colocar essa variável na nossa equação e nos fazer a seguinte pergunta, então. Caio, Bolsonaro ajuda ou, na verdade, impede o surgimento de lideranças de uma direita que não seja bolsonarista e agregue pessoas que votaram no Lula porque não queriam lá o Bolsonaro? Ele ajuda ou ele atrapalha o surgimento disso? Nós temos governadores, por exemplo, que já ganham uma certa projeção política, pelo simples fato de serem governadores de Minas Gerais e de São Paulo. Enormes colégios eleitorais, grande peso econômico. Essas figuras políticas são ajudadas ou atrapalhadas pelo Bolsonaro? Posso começar pela Raquel, Daniel? Sim, por favor. Raquel. William, eu vou te responder com o que eu ouço de aliados do próprio Jair Bolsonaro. Quando eu questiono sobre a inelegibilidade, que eles falam, não, ele vai ser um baita cabo eleitoral nas eleições municipais e isso vai nos levar mais forte para 2026. Eu pergunto, e se ele tiver inelegível? A resposta que eu geralmente ouço é ainda melhor, porque aí não vai ter toda a resistência que Bolsonaro tem, toda essa rejeição que ele acumulou e vai vir só o apoio dele.
Então, assim, do ponto de vista dos políticos do entorno dele, embora eles não vão admitir isso para Bolsonaro nunca, nas conversas privadas que eles têm, tem até uma certa torcida pela inelegibilidade. Porque, sim, Bolsonaro afasta esse eleitor mais moderado. Um eleitor que, eventualmente, até aceitou o Lula, porque estava preocupado com a democracia. Daniel, para encerrar. Eu só vejo, você pega uma pessoa de projeção política recente como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que pode se tornar, sim, um candidato a presidente da República. Primeiro, ele depende do sucesso da administração em São Paulo. E depois, me parece que ele caminha ali no fio na navalha, dando uma no cravo, uma na ferradura, de modo a agradar diferentes setores, de se mostrar de direita, mas não um bolsonarista raiz. E aí ele precisa ir se descolando ali na sombra, sem que ninguém perceba muito, quase como se fosse uma terceira via, como tanto se procurou em 2022. Agora, acho que Bolsonaro ainda sempre vai ter como carta na manga alguém que pode pegar o espólio dos seus votos. E aí pode ser a ex-primeira-dama Michele, pode ser uma Damares Alves, pode ser quem ele quiser transformar. Caio, manchete, que você adora esse tema e você vai ficar calado, por favor. Breve. Eu acredito que o Bolsonaro ele tem um grupo que vai estar sempre com ele, um grupo do eleitorado, que é uma fatia expressiva, haja o que houver, considerando ali uns 15%, 20% de bolsonaristas que não arredaram pé. E é um capital político muito grande.